lúpus, também conhecido como lúpus eritematoso, é uma doença autoimune que faz com que as células de defesa ataquem as células saudáveis do corpo, o que pode provocar inflamação em várias partes do corpo, como articulações, pele, cérebro e coração. Geralmente, o lúpus é mais comum em mulheres jovens, entre os 14 e os 45 anos, e seus sintomas aparecem desde o nascimento. Geralmente, a doença só é identificada vários anos depois dos primeiros sintomas, devido a uma crise de sintomas mais intensos após uma infecção, uso de algum medicamento ou até devido à exposição exagerada ao sol. No Brasil, estimativas indicam que existam cerca de 65 mil pessoas com lúpus, sendo a maioria mulheres. Os sintomas são diversos e podem variar em intensidade e quantidade de acordo com cada indivíduo e com a fase de atividade ou remissão da doença. Inicialmente, são comuns manifestações dermatológicas e sintomas gerais sistêmicos, como febre baixa, cansaço, desânimo, perda de peso e apetite. Mas afinal, quais são os maiores riscos que a doença oferece? Como é feito o diagnóstico e qual o tratamento mais eficaz? Tudo isso você fica sabendo agora no Bendita Hora. Estou recebendo aqui no Bendita Hora a doutora Selmara Catalano, dermatologista. Muito obrigado, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Sempre uma alegria de receber a senhora aqui. Eu também acho muito bom muito mesmo bom estar aqui com vocês. Olha aqui, a gente vai falar sobre lúpus. Eu queria primeiro que a senhora explicasse pra gente o lúpus no sentido geral, antes da gente falar dos sintomas, assim. Claro. É importante a gente falar sobre isso, sim. O lúpus é uma doença inflamatória. Inflamatória, tá? Não só da pele, ela pode acometer vários órgãos. Não é só uma doença de pele, então, né? Pele, não só isso. E ela não é uma doença transmissível, então que fique claro. Uma pessoa que tem doença chamada lúpus, não é contagioso, não vai passar isso para ninguém, mas a gente herda uma certa predisposição. Então ela é uma... poderia dizer hereditária ou não? Tem um caráter hereditário, sim, claro. Uma suscetibilidade maior, vamos dizer assim, para as doenças autoimunes de maneira geral. Então, primeiro, o que é uma doença autoimune? Autoimune, isso mesmo, autoimune. Né? A doença autoimune é assim, quando a gente tem alguma coisa estranha ao organismo, a gente aciona as células de defesa do organismo para combater as bactérias, os fungos, os vírus e tudo mais. E para isso, a gente tem umas célulazinhas de defesa que apresentam pedacinhos desses vírus, dessas bactérias, para as nossas células de defesa reais. Reconhecerem, montarem um exército contra aquela coisa estranha. Isso. Em alguns momentos, vai existir, de uma forma errônea, por falha de vigilância, a apresentação de partículas que são nossas. Nós mesmos que criamos. Nossas mesmos. Por exemplo, às vezes você tem um machucado, fez um abscesso, sei lá, e as nossas células de defesa têm que limpar aquele território para a pele regenerar, por exemplo, na pele, né? Então, quando acontece isso, pode acontecer de que uma partículazinha muito pequenininha da gente seja apresentada também para essas células de defesa. E elas se houver uma falha no controle disso, porque a gente tem células reguladoras disso, pode acontecer da gente fazer anticorpos, fazer uma defesa contra pedacinhos próprios. Exatamente. Ele começa a atacar o próprio corpo. O próprio corpo, aquilo for mais parecido. Sei. Entendi. Aquilo que de repente ele está entendendo, isso aqui é uma coisa, isso aqui não é daqui. Não é daqui, então vou atacar. E provoca todo um processo inflamatório contra aquele tecido. Erro, então, de reconhecimento das células de defesa. Basicamente isso. Então, o que se herda é esse errozinho na vigilância e na maneira de você fazer a sua defesa. O lúpus é uma doença, sim. Ele é uma das doenças. Nós temos várias doenças autoimunes. Temos doenças, podemos colocar nesse grupo o vitiligo, a psoríase, a artrite reumatoide. A gente tem tantas doenças, os reumatismos de maneira geral. O lúpus é inclusive, tem também acometimento articular. Então, todas essas doenças têm, no final de contas, o mesmo tipo de reconhecimento errado, vamos dizer assim. Que coisa interessante. Agora, quais sinais que a gente tem que, de repente, que a gente pode estar com lúpus?
Então, em termos de sintomatologia, a gente pode ter várias coisas. Porque o lúpus, ele pode ser só na pele. Então, porque não é uma doença, a senhora falou, não é uma doença da pele. Ele é uma doença, vamos chamar assim, de espectral. Ah. Ele vai desde um comprometimento só de pele até o comprometimento de outros órgãos, né? Então, Interno, órgão interno? Isso, interno. Então, a gente chama o da pele de lúpus cutâneo crônico. E o lúpus sistêmico pode ter repercussão no rim, pode ter repercussão no sistema nervoso central, pode ter repercussão nas articulações. Então, assim, pode ter uma cardite, né, no miocárdio, não, desculpe, no pericárdio, na pleura. Então, tem vários lugares onde isso pode acontecer, que é o lugar onde esses imunocomplexos, não só isso, mas principalmente isso, vão depositar e provocar um processo inflamatório. Da mesma maneira que inflama de repente na pele, inflama também um desses órgãos. Em outros lugares. Então, por exemplo, quando a pessoa tem alergia de pele, não necessariamente ela vai evoluir para o comprometimento sistêmico. Mas a gente tem que ficar sempre de olho, tem que fazer alguns exames de controle e tudo. E quando o VT falava de lúpus eritematoso, porque a pessoa fica vermelhinha. Eritema. Agora, então, esses sinais que eu estava perguntando, ele pode apresentar como se fosse uma... Eu não sei, uma... Olha, essa bolsa que apareceu aí no vídeo, então, essas lesões são bem clássicas, assim. Sei. Você tem uma mancha vermelha, que pode ter uma descamação ou não, tá? Que é localizada preferencialmente em áreas expostas, fotoexpostas. O sol. Desencadeado por luz, é isso. É uma das coisas mais importantes da doença. Então, pode ter, por exemplo, nessa região aqui a gente chama lesão em vespertílio, né? Que a gente tá esse vermelhinho aqui assim, nessa região, no maciço central da face, pode ter um lugar bastante comum dentro da orelha. Aqui, assim. Dentro da orelha? É um lugar bastante comum de ter lesão de lúpus. E as pessoas, a gente tá vendo um sintoma visível, mas ele dói, coça, o que é? Pode ter uma coceirinha assim, pode ter um prurido, não é uma característica principal da lesão. Mas, por exemplo, em área de cabelo, esse processo inflamatório vai gerar uma perda de cabelo naquele lugar. Então, muitas vezes a pessoa procura, por exemplo, o dermatologista porque tem uma falha de cabelo, ou por conta, por exemplo... Não pode confundir com rosácea também? É muito parecido, é um dos diagnósticos diferenciais, sim. Esse vermelhão aqui assim, sim, sem dúvida. Até porque a rosácea também é desencadeada por luz, né? Então, precisa muitas vezes até de biópsia pra gente... Para saber se saber a diferença, sim, sem dúvida. Antes da gente saber mais, eu quero perguntar uma coisa, que eu acho que muita gente pergunta e a cura para o lúpus é uma doença autoimune? É uma doença autoimune. É um defeito, portanto, que a pessoa tem e ela vai ter sempre essa tendência, vamos dizer assim. Mas existe controle, né? Não existe cura propriamente dita, mas existe controle, né? Há vários medicamentos que vão ajudar nisso. Então, dependendo de onde a pessoa tem a manifestação da doença, vai ter uma abordagem um pouquinho mais direcionada. Mas o básico de tudo isso é a proteção solar. Proteção solar. Proteção solar. E olha, uma coisa importantíssima sobre proteção solar, gente. A gente vive falando dermatologista gosta de falar não tinha como fugir disso. A hora que você falou, eu falei, vou falar disso. A gente tem a radiação, né, o VA, o VB. O VB é o que faz a queimadura, é mais superficial. É o burn, que é aquele que fica alto no meio do dia, né? Das 10 às 2 da tarde. É aquele que o dermatologista fala, não tome sol, tal. Esse é o VB. Qual é o grande problema? É que o lúpus, ele é desencadeado por UVA. UVA, que é aquela fraquinha. Não, o problema, ela não é mais fraca, ela é diferente. Ela tem uma penetração, ela vai mais fundo, ela não é tão superficial, que é a que também promove envelhecimento, tudo. O VA, o VA também é uma onda do sol, do sol. Faz parte do espectro de luz solar. Quando nós recebemos o sol, nós recebemos o VA e o VB, os dois. Os dois. Só que o VB tem aquele pico no meio do dia. O VA é igual o dia inteiro, qualquer exposição. Em qualquer momento. História assim, tá com mormaço, não tem problema, não tem... Não existe. Dia, tem luz do sol, não tem, é noite. Mas, hoje tá nublado, tá lá, o VA tá lá. Lógico que diminui, tem uma certa diminuição de radiação por nuvens, né? São Paulo é bom que tem poluição, também reflete. É verdade. Tem algumas coisas assim, mas a questão é que a luz,
principalmente UVA, ele tem ao longo do dia. Então, a proteção solar é muito, muito, muito necessária, porque ela é um dos gatilhos de aparecimento da sintomatologia do lúpus. Então, filtro solar, então aqui é muito mais do que... filtro solar é para todo mundo, né? Sempre. Filtro solar é para todo mundo, né, gente? É para todo mundo. Agora, o filtro solar aqui é mais do que recomendado. Mais do que recomendado, é uma necessidade, né? Todos os dias do resto da vida, não tem conversa, tá? Na quantidade certa, no número, aplicação mais do que uma vez ao dia. Aquele fator de proteção Isso. também. Eu sempre sugiro que as pessoas usem, para quem tem uma doença desencadeada por luz, eu sempre sugiro que usem aquelas roupas. Sabe roupa já com proteção solar? Sei. Acaba saindo mais barato, sabe, padre? Porque, veja bem, você compra o filtro solar, você passa uma vez. 2 vezes, 3 vezes, já foi o tubo, né? É verdade. Se você compra uma roupa de proteção solar, você vai usar aquela roupa mais vezes. É verdade. Então, no frigir dos ovos, acaba saindo até mais barato para a pessoa, sabe? Que eu uso, eu cuido muito dessa questão de sol e não gosto de tomar muito sol em braço e tal. Eu sempre uso, eu não tenho nenhuma camisa de manga curta. Não tenho nenhuma camisa de manga curta. Muito bem. Né? E na verdade, a camisa, uma roupa comum, evita um pouco do sol? Pouco. Nem tanto. Tem muito a ver com a fibra, né? Quanto mais fechadinha a fibra, mais ela protege. Não necessariamente ser grosso, né? Mas então, por exemplo, vamos supor, uma camiseta de algodão de malha bem fechadinha. Dessas malhas de algodão comuns. Elas vão conferir uma proteção lá em torno de 7. Só? Ah, meu Jesus. Seca, né? Molhada, não. Molhada pior. Molhada é pior? Meu molhada, Deus. você tem... A água é um bom transmissor de radiação, né? É um propagador de radiação. Então, molhada é pior. Essas camisetas, elas têm no próprio tecido algumas coisas a mais que vão conferir uma proteção aí em torno de 50, quer dizer, é bem maior, não só na intensidade, mas na durabilidade. E aí a pessoa quer pescar, quer andar de bike, quer correr... Se tiver uma roupa dessas, protege muito mais e acaba saindo mais barato. Porque elas não são tão caras mais. Elas eram bem feias e caras antes. Agora elas melhoraram bastante. Eu não tenho, é engraçado, eu tenho sempre camisa e chapéu, eu uso chapéu direto. Perfeito. Eu uso chapéu direto. Tem que ser mesmo. Quantas informações importantes. Nossa, é muito importante mesmo. O lúpus é uma doença muito frequente nas pessoas? É frequente, sim. Não é tão assim... Não é tão raro? Raro, não. Não. E assim, agora, como eu lhe falei, como ela é uma doença espectral, você pode ter, por exemplo, um quadro muito mais articular. E aí, geralmente, é a pessoa que vai procurar pelo reumatologista. Sei. Você pode ter as lesões Ele vai de pele. identificar? Com certeza. Ele vai identificar? Com certeza. O reumatologista, ele é extremamente capacitado para lidar com o lúpus também. E a prevenção? Existe como prevenir o lúpus? Só proteção solar mesmo. Só proteção. Não tem o que fazer, não tem como evitar que isso aconteça, essa apresentação errada, então não tem como evitar, né? Não tem como evitar, a gente nunca sabe em que momento ela vai aparecer. Mas imagine o seguinte, 80% da exposição solar que a gente tem é na infância, né? E não tem que trabalhar, né? Não tem, você tem que brincar. É no intervalo da escola, tudo. Então, assim, o indivíduo jovem tem uma exposição muito grande. E a radiação, e não se preocupa tanto também. Porque o jovem não se preocupa muito de tomar sol. Não. Ele acha, não tem problema, porque ele não está vendo. Não tomar sol, eu não vou dizer pra seja ruim. Eu sei, mas esse exagero, né, do sol. Sim. Geralmente, a pessoa quando está mais velha, ai meu Deus, minha pele já está ficando... O jovem não, está com a pele bonita, viçosa, ele nem está aí, né? Não, depois que a gente começa a trabalhar, a gente tem que trabalhar, tem filho eventualmente, precisa ter dinheiro para viajar, né? Não pode estar chovendo, não pode ser um novembro assim, como esse atual, né? Então, tem muita coisa que acaba interferindo e não é só a exposição, por exemplo, de ir à praia. Se você vai ao banco, se você vai levar filho à escola, se você vai ao mercado, é o tempo todo, todos os dias, num país tropical. Tropical. Essa coisa da gente falar assim, eu só vou ali no mercado e já volto, a pessoa pensa que não vai estar exposta. E vai estar totalmente exposta. Vai, e essa é a grande questão. A radiação, ela é cumulativa. Cada dia de luz é um dia a mais. A mais. Então, a gente nunca sabe se a gente está próximo ou não de um limite que é absolutamente pessoal, né?
Qual é o seu limite? Qual é o meu limite? Eu, por exemplo, já tive câncer de pele. Então, com certeza... teve? Já. Então, assim, com certeza eu já ultrapassei o meu limite. Eu já tenho consequências disso, né? Então, eu sou santista também. Então, exposição tá maior que maior. A educação física era na praia, né? Nossa, mãe. Realmente Engraçado, também por que muito pessoas sol. acabam tendo câncer, às vezes câncer de pele, nas costas, um lugar que a gente se expõe menos? Gostei da sua pergunta, sabe por quê? Quando a gente vai classificar o tipo de tratamento das doenças, a gente classifica a fototerapia como tratamento sistêmico. O que isso quer dizer? Que o sol que você toma no pé escurece o seu melasma do rosto. Olha que coisa, não sabe. Né? A gente tem efeitos, claro que é muito maior na área que está exposta própria. Claro, mas ele pode provocar em outro lugar. Pode fazer, inclusive, alterações internas. Então, é muito importante, essa sua pergunta é fantástica por causa disso, porque a pessoa tem a ilusão de que, eu tenho mancha no rosto, eu vou enfiar um cobertor no meu rosto e vou torrar daqui para baixo. E eu faço isso muito, Não faz nada. Às vezes, quando eu vou tomar sol, eu vou na praia, aí eu faço dedo no rosto, eu não tomo, o resto... Mas o que vai acontecer, esse estresse oxidativo que a gente tem, por conta da radiação, ele vai atingir o seu organismo como um todo. Então, você vai ter problemas da mesma forma. Talvez demore um pouquinho mais, né? Isso é uma questão quantitativa, mas vai. A questão do fator de proteção... Só quer café? Quer café? Eu quero. Vamos tomar café, porque é muito bom. Café, mas você toma com açúcar ou sem açúcar? Eu tomo com açúcar, ninguém merece, não. Ninguém merece, eu também. Que ótimo. Que bom, gente, alguém toma com açúcar. Açúcar ou adoçante? Açúcar mesmo. Mas a questão do proteção solar, sempre é uma dúvida, aqueles fatores de proteção. 15, 30 e tal. Os dermatologistas, eles... desculpa, eu não dei. Peguei já. Os dermatologistas, eles têm mais ou menos um começo de proteção, por exemplo, começa abaixo de intensidade ali. Sim. Abaixo disso não vale. Veja bem, a gente tem uma legislação bastante interessante para proteção solar. Então, o FPS, quando vem lá, ele se refere ao UVB, tá? E ele tem e ele é padronizado. Então, quando vem lá FPS 30, pode confiar que para estar sendo vendido aqui, nisso funciona muito bem. Funciona bem. Muito bem, tá? Pode tomar um café. Existe a padronização. Agora, com relação ao UVA, essa padronização não existe. Então, são as letrinhas miúdas, né? Máxima proteção UVA, UVB. Um bloqueio. Bloqueio é uma palavra que a gente não usa mais, porque é impossível bloquear. Mas, assim, qualquer coisa que dê um intensidade. Não existe. Não existe, não. Infelizmente, não. A diferença é muito pequena, inclusive, né? Com um filtro solar em torno de 30, o FPS 30, a gente tem já a proteção UVA mais UVB. E é por isso que a gente sempre preconiza que seja acima de 30, porque aí você não erra. Na outra, no UVA que não é padronizado, que não tem necessariamente um número. Mas, por exemplo, com o fator 30, a proteção é em torno de 95%. Tá. O 60, sei lá, 97, 96, o 100, 98%. Então, assim, acima de 30 o ganho é pequeno. Tá. O ganho maior é em tempo do que propriamente em potência. Toma café. Vou tomar meu café. E eu vou falar. E geralmente, esses filtros que de repente estão lá, 15... até 7, então isso não é quase Não. Isso é não pode. E aí, como eu falei que o lúpus, já que a gente está falando disso, né? Pegamos o gancho da proteção, e é uma doença desencadeada principalmente por UVA, precisa ser pelo menos fator 30 para que a gente tenha um pó refletor de luz. São pós brancos, ele é um filtro químico e físico. O químico, ele dispersa o calor pela superfície, e o físico é refletor. Aliás, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Maquiagem com proteção solar. Se for uma proteção solar até uns 20, 20 e poucos, pode ser que o filtro seja só químico na maquiagem. As maquiagens não têm filtro de 30 para cima, porque como ele tem um refletor, mesmo que seja cor de base, se você tirar uma foto com flash, vai ficar com aquela cara de fantasma branca, porque reflete luz. Tá.
mesmo ele não sendo Mesmo ele branco, sendo com cor. mesmo sendo nanossomado, micronizado, todas as palavras assim. Sempre vai dar, ele porque, sempre vai ser porque a refletido. função dele é essa. Exatamente. A função é refletir a luz. Então, para ela não penetrar. casamento, assim, que vai tirar foto. Então não vai com Não maquiagem, pode. com aquela maquiagem que Com você aquela- tem mesmo. O pescoço diferente Não do vai, rosto. vai com a estranho. sua maquiagem. Se tiver. Você sabe que eu uso filtro solar com cor. Filtro solar com cor. Também, acho maravilhoso. Sabe, eu acho bom porque, primeiro, porque aí eu não preciso fazer tanta maquiagem aqui na televisão. E outro, porque eu tenho uma mancha aqui que ninguém sabe que eu tenho. E aí eu agora contei, né? Agora contei. Muito obrigado. Gente, eu acho demais. É muito bom conversar. Olha aqui, ó. Deixa eu dizer, ó. Vamos lá, que eu quero dar esse telefone pode dar, né? Sempre eu pergunto. Sim, esse inclusive é de marcação de consultas. Atenção, marcação de aquela vez a gente falou, Consultas, né? aquilo que eu te falei, são consultas gratuitas, você liga para lá. Tá vendo, gente? Não precisa de encaminhamento, não é necessariamente do SUS ou carteirinha do SUS. É só para você fazer. E agende para passar com um dermatologista. Tá entendendo? Não é SUS, não é. É você ligar e faz a sua consulta. É isso. Você vai ser agendada provavelmente para o mês seguinte. Olha, ó, vamos lá. Você entra nesse 0 operadora 11 31 11 20 40. 0 operadora 11 31 11 20 40. Ligou, falou, quero passar com um dermatologista, você vai. Por quê? Porque é na faculdade, né? Na faculdade. Na faculdade. Sim, não tem custo para Não tem custo para você. Não vai ter custo. Zero, não vai ter custo. Você vai passar com um dermatologista. Como é importante passar com um dermatologista? É muito importante. Tem gente que às vezes nunca foi ao dermatologista, né? Tem gente que nunca Várias foi. pessoas. E isso é ruim porque muitas vezes a gente acaba fazendo um diagnóstico depois de uma vida inteira de sofrimento, gente, né? olha aí Eu acho que coisa. precisa, É importante. assim. Ó, então você vai seguir no Instagram também, olha, @faculdadesbws. Faculdadesbws, tá bom? Muito obrigado mesmo. Agradeço a Olha, foi muito bom. oportunidade. Como é bom quanta informação. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre LER. Não é ler, é LER. Lesão por esforço repetitivo, tá bom? Vai mandando sua mensagem no YouTube.